Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fabiano e meu grupo sou eu e Felipe. Vamos falar sobre as duas bombas nucleares lançadas sobre o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. A versão oficial afirma que as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram lançadas abreviadamente no fim da Segunda Guerra Mundial. O Japão é formado por centenas de ilhas e os Estados Unidos estavam perdendo vários soldados para conquistar cada uma delas. E agora vamos falar um pouco mais sobre o histórico da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial estendeu-se de 1939 até 1945. O conflito resultou morte de 60 milhões a 70 milhões de pessoas, embora existam estatísticas que sugiram que a guerra provocou mais que 70 milhões de mortos. O estopim para a deflagração da guerra foi a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. E agora eu vou falar sobre os cientistas que estão envolvidos no desenvolvimento de bombas atômicas. A bomba atômica foi criada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Esse artefato foi construído durante o Projeto Manhattan, liderado pelo cientista Robert Oppenheimer. Argumentos usados para a utilização de bombas nucleares. A própria existência das armas nucleares é uma ameaça às gerações futuras e, de fato, à sobrevivência da humanidade. Além disso, dadas as atuais tensões regionais e internacionais, o risco de que as armas nucleares sejam usadas é o mais alto desde a Guerra Fria. Eu vou falar agora sobre o potencial de destruição das bombas nucleares. Se uma arma nuclear tática de cerca de 100 quilotons, que teria a potência de 5 ou 6 bombas de Hiroshima, fosse detonada em uma cidade grande, ela teria o potencial de aniquilar imediatamente centenas de milhares de pessoas e deixar muitíssimas outras feridas. A bomba tem uma potência de 20 quilotons de TNT, o equivalente a 20 mil toneladas de dinamite, e foi usada como arma pela primeira vez em 6 de agosto de 1945, contra a cidade de Hiroshima, no Japão. A segunda bomba usada em combate foi lançada em 9 de agosto de 1945, contra a cidade de Nagasaki, também no Japão. Vou falar agora sobre as condições dos povos depois da guerra que foi atingida pelas bombas nucleares. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitas cidades foram duramente atingidas pela devastação causada pelos bombardeios, especialmente nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que sofreram os primeiros ataques nucleares da história. As condições sociais nas cidades atingidas eram caóticas e desesperadoras. As pessoas ficaram sem abrigo, sem comida, sem água potável, sem eletricidade e sem acesso a serviços médicos adequados. Muitos foram mortos instantaneamente no momento das explosões e outros tiveram lesões e queimaduras graves. As cidades foram destruídas quase que completamente. As infraestruturas foram arrasadas, as casas destruídas, os hospitais bombardeados e os serviços públicos foram desmantelados. Havia uma escassez geral de recursos e a economia local estava em ruínas. As pessoas que sobreviveram aos bombardeios sofreram não só as condições precárias de vida, mas também as consequências a longo prazo da radiação nuclear. Muitas desenvolveram doenças graves e crônicas e alguns filhos de sobreviventes nasceram com anormalidades genéticas. O governo teve dificuldades em lidar com essa crise humanitária sem precedentes. Foram organizados esforços de resgate e ajuda, mas esses esforços foram limitados pela escassez de recursos e pela apatia de alguns governantes. Ainda hoje, as cidades de Hiroshima e Nagasaki são lembradas como símbolos da devastação atômica e da necessidade de paz mundial. Os sobreviventes desses bombardeios nucleares, conhecidos como Hibakusha, lutam para manter a memória viva e conscientiza sobre os horrores da guerra e os perigos das armas nucleares. O último assunto que eu vou falar é sobre as consequências da utilização dessas bombas nucleares. Uma bomba nuclear detonada em uma cidade mata, no instante,
dezenas de milhares de pessoas, e dezenas de milhares mais sofrerão as lesões horríveis, morrendo posteriormente por exposição à radiação. Além da imensa perda imediata de vida, uma guerra nuclear poderia causar danos duradouros ao nosso planeta, e ainda causa diversas doenças causadas pela radiação, que pode ocasionar câncer e etc. A seguir eu vou mostrar algumas imagens relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês conseguiram compreender como foi a Segunda Guerra Mundial.